Deus. Quem está abençoado aí, irmãos? Deus é bom. Gente, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Eu vou continuar a mensagem de quarta-feira. Amém? Quem veio quarta-feira vai receber porção dobrada hoje. A mensagem nunca é a mesma, mas eu quero continuar nessa mensagem. Eu até tinha uma outra mensagem para hoje, mas Deus falou comigo que é essa palavra, desde manhã. Eu fui domingo para Guarulhos com outra palavra, mas chegou lá, Deus mudou tudo. Preguei em Diadema e vou ministrar a mesma mensagem agora. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Evangelho de Lucas. Na medida que você encontrar, dá sinal de vida. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 76. Amém? Tem aqui no telão. Se alguém tiver sem Bíblia, pode ler aqui no nosso telão. Diz assim. Isso é uma profecia acerca do nascimento de João Batista. Aqui o anjo está falando a Zacarias e Isabel. E diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nos nossos pés no caminho da paz. Amém? E o menino crescia e se fortalecia no espírito. O menino aqui é João Batista. E viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Aonde é que ele viveu? Aonde é que ele viveu? No deserto. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Perceba que existe uma palavra profética que se cumpriu na vida de João Batista. Quando você começa a ler os relatos bíblicos, você vai ver que essa profecia se cumpre. João é aquele que prepara o caminho, ele vem antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus. Por isso que a mensagem de João é essa: ele virá após mim, ele já é antes de mim, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João anuncia que viria o Salvador até que Jesus vem. Ele é o precursor, é o que prepara o caminho. E conforme a profecia, exatamente assim que João viveu. E deu ao povo o conhecimento da salvação que até então não tinha. João é o primeiro profeta que aparece depois de 400 anos, segundo os estudiosos da Bíblia. O período interbíblico entre Mateus e Malaquias durou 400 anos. E agora João aparece como o primeiro profeta depois de 400 anos, onde não houve profecia, onde não houve relatos da palavra de Deus. Ele aparece anunciando o conhecimento da salvação através da palavra de arrependimento e perdão dos pecados pelo batismo, pois viria o Messias como cumprimento das profecias dos profetas e a lei.
Esse homem, João Batista, viveu no deserto até o tempo de se mostrar. Ele tinha uma linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que ele era da casa de Levi, e ele tinha uma linhagem sacerdotal para ocupar no templo o lugar de Caifás. Mas ele viveu no deserto, porque o deserto é um lugar importante nas nossas vidas. Eu sei que essa expressão deserto na linguagem evangélica, ela tem uma conotação negativa. Alguém pergunta: e aí, irmão, como está a sua vida? Cara, estou passando por um deserto, né? Está ruim a situação. Então é uma expressão pejorativa, negativa, de quem está sofrendo, de quem está passando por lutas, de quem está passando por dificuldades. E de fato, o deserto também representa esse lugar de dificuldades. Mas o deserto também representa, principalmente representa, nossa vida e comunhão com Deus, o nosso ambiente de adoração a Deus. Por que que Deus mandou Moisés voltar ao Egito e dizer a Faraó: deixa o povo ir? Deus queria que o povo prestasse culto no deserto. A palavra de Deus dada a Moisés para dizer a Faraó é: deixa o meu povo ir para que preste culto ao Senhor no deserto. Deus quer um culto no deserto. Deus quer a sua adoração no deserto. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre esse deserto. E quando eu olho para a história bíblica, eu vejo esse povo sendo liberto do Egito e Moisés guiando esse povo para o deserto. E a história diz que esse povo deu voltas no deserto por 40 anos. E quando nós estudamos aqui a geografia bíblica, a estrada que liga o norte do Egito até a Palestina é uma estrada de 100 quilômetros de distância. 100 quilômetros de distância, de carro eu acredito que você deve andar 1h30. Mas por que esses caras demoraram 40 anos no deserto? A Bíblia responde. Êxodo capítulo 13, no versículo 17, diz que quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela terra, pela rota dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois Deus disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez. Assim o Senhor fez o povo dar voltas pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Quem é que fez o povo dar voltas no deserto? Vou perguntar de novo para te ajudar. Quem é que fez o povo dar voltas no deserto? Está aqui, irmãos. Está escrito. O Senhor fez o povo dar voltas. Por quê? Porque eles não estavam prontos para a guerra. O caminho do deserto é o caminho de Deus para você. Talvez você não goste desse caminho de deserto, mas esse é o caminho de Deus para você. Eu gosto muito de uma frase e eu falo muito ela: aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. O sofrimento é a angústia do crescimento. Ninguém cresce sem sofrimento. A gente precisa sofrer para crescer. É ou não é, irmão? Então, o caminho de Deus é o melhor caminho, mesmo que envolvam caminhos difíceis, mesmo que sejam caminhos mais longos. E nós não podemos cair na besteira de pensar que nós estamos prontos quando ainda estamos sendo treinados. Você se julga pronto, preparado ou na escola do treinamento? A vida está te ensinando ainda, nós estamos todos dentro de um processo.
onde estamos aprendendo. Precisamos chegar naquele lugar, nesse ambiente espiritual onde Paulo chegou, quando ele disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, estou pronto para receber a coroa que o justo juiz tem para me dar. Meu Deus, chegar nesse lugar é o sonho, cara, das nossas vidas. Poder cumprir o propósito pelo qual nascemos e existimos. Só que nós ainda estamos muito longe desse ambiente. E ainda existe uma corrida pela frente, uma estrada pela frente, um caminho pela frente. Não confunda a largada com a linha de chegada. Às vezes as pessoas pensam: pô, eu já estou chegando. Não está não, irmão, você está na largada ainda. E nós nos precipitamos, aceleramos os passos, e tudo por conta própria. Colocamos a mão de Deus não mandou. Estipulamos metas que não foi Deus que disse. E eu prego isso aqui para vocês o tempo inteiro. Sobre o pertencimento, sobre a vontade de Deus. Que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para viver a vontade de Deus. Essa é a vida cristã. Recebemos um falso evangelho a vida inteira, irmão. Eu fui criado na igreja, eu falo isso. Eu aprendi a vida inteira que eu tenho que pedir para Deus, que eu tenho que mentalizar, que eu tenho que acreditar naquilo que é os meus sonhos e colocar isso como fé. E a fé não é pensamento positivo. A fé não é eu determino e Deus vai fazer. Cara, a fé é você confiar plenamente no soberano Criador que criou o céu e a terra e criou você. Que Ele tem um plano, que Ele tem um caminho. Porque a quem chamou também predestinou, e ao que predestinou justificou e glorificará. Deus tem uma vontade própria. Por isso que avivamento é: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, a vontade boa, a vontade agradável, a vontade perfeita. Deus tem uma vontade, Deus tem um caminho. Eu acredito que fomos predestinados. Escute, você não é fruto do acaso. Você não nasceu por um acaso, irmão. Você nasceu porque Deus tem um plano na sua vida e você veio à existência. Isso é um privilégio. Você só está aqui, você só tem ar nos pulmões, você só respira, você é alma vivente porque você tem um plano. Deus tem um plano para você. Deus escolheu você. A Bíblia diz que muitos são, poucos são. Pensa comigo, gente. Por que Deus chamaria muitos e só escolheria poucos? Tem cabimento Deus chamar alguém que não foi escolhido? Eu vou chamar, mas não escolhi. Tem cabimento isso? Eu vou chamar o Zezinho ali, mas eu vou chamar por chamar, porque eu não escolhi ele. Você vê Deus assim? Você consegue acreditar que Deus cometeria essa loucura? Então explica o texto, pastor. Os escolhidos são aqueles que ouvem o chamado. E eu posso fazer um paralelo com a porta estreita e com a porta larga. Jesus fala que muitas pessoas desejariam passar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, fácil. Porque o caminho da salvação, o caminho de Jesus, é uma porta estreita e poucas pessoas passariam por ela. Poucas pessoas querem o caminho apertado, estreito, mais difícil. Sabe o que eu entendo quando ele disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos? Aqueles que ouvem o chamado de Deus é que se fazem escolhidos. Porque Deus predestinou, mas Ele te deu uma liberdade de escolha.
Deus tem um plano para você, Ele tem um caminho já perfeito para você. Mas Ele deixa você decidir se você quer ou não quer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece o homem é a criação de Deus. Ele sabe qual é a sua personalidade, o seu temperamento. Ele sabe o que você vai dizer antes de você dizer. Ele sabe a palavra que vai sair da sua boca antes de chegar à sua boca. Porque você é a criação dele. Então ele sabe onde é que vai dar. Ele faz o fim desde o começo. Mas tudo funciona dentro de uma liberalidade. É assim que eu creio. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Porque são poucos que se fazem chamados. O que eu vejo é Deus o tempo inteiro dando a você a oportunidade. Vou explicar melhor para você entender. Deus tem o plano A. Deus só tem um plano. E o plano de Deus é o plano A. Aí você sai do plano A. Deus tem um plano B. Quando você sai do plano A de Deus. E qual que é o plano B de Deus? O plano B de Deus é trazer você de volta para o plano A. Pegou? Aí, eu vejo o deserto de Israel, 40 anos. Todo homem de Deus passa por deserto. Todo ser humano que está sendo formado em Deus, cara, o deserto é a escola da formação. É o lugar do treinamento. Israel ficou 40 anos. Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar Jesus aonde? Para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. Para ser tentado, provado por quem? O diabo. Quanto tempo durou o deserto de Jesus? 40 dias. O deserto de Israel durou 40 anos. O deserto de Jesus durou quanto tempo? 40 dias. Quem determina o tempo de deserto é a resposta que você dá para o deserto. Porque quando você sai do plano A, Deus tem que fazer o plano B para trazer você de volta para o plano A. Às vezes você sai do B, ele tem o C, o D, o E. Deus está sempre tentando trazer você para o plano A. E quando você não dá respostas positivas, Deus está sempre com uma porta aberta, uma mão estendida. E isso às vezes pode demorar mais tempo para você. 40 anos, porque tinha gente ali no deserto com incredulidade. Gente que morreu leproso, gente que morreu fulminado. Gente rebelde. O que mais tinha era gente rebelde naquele deserto. 40 anos era o processo de tratamento até que aquele povo fosse lapidado, limpo, preparado para entrar para uma batalha. Eles não podiam ir direto para a batalha. Por quê? Porque eles não teriam capacidade de lutar. Quando se defrontarem com a guerra, eles voltariam atrás e voltariam para o Egito. Egito representa decadência, pecado. Então Deus falou, vai ficar mais tempo no deserto, vamos dar voltas no deserto. Enquanto Deus dá voltas, está havendo uma coisa chamada discipulado, através da experiência. Jesus ficou 40 dias. O diabo veio provar Jesus, ele pá na palavra. E o diabo usava a palavra. Pois está escrito, dará ordem aos teus anjos. Jesus, pois está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usava a palavra. O diabo também usa a palavra, viu, irmãos? Se tem uma artimanha de Satanás para deturpar, para destruir o cristão, é usar a Bíblia para confundir, para distorcer a sua fé. Tudo que o diabo ofereceu para Jesus foi um atalho. Quando ele disse assim, mostrou os reinos do mundo e disse, está vendo, foi-me dado, dou a quem quero. Cara, Jesus ia receber a autoridade dos reinos do mundo quando fosse consumar na cruz. Toda a autoridade seria dada a Jesus. E o diabo estava oferecendo para Jesus um atalho. Estava dizendo, você não precisa ir para a cruz não, você não precisa sangrar não.
Você não precisa apanhar, não. Vai ser duro demais isso aí. Eu posso dar para você aqui agora. Foi me dado. Te dou. Na cruz, o diabo foi vencido, irmão. Jesus tomou a chave da morte. A Bíblia diz que o aguilhão da morte foi tomado quando Jesus consumou na cruz. O diabo estava oferecendo para Jesus uma autoridade que Jesus receberia consumando na cruz. E aquilo era um atalho. Só que Jesus pegou o caminho mais longo, a porta estreita, o caminho da cruz, o caminho do sacrifício. Entende? Eu quero dizer para você que os nossos desertos, eles precisam ser contemplados. Nós precisamos observar a rota, enxergar os nossos desertos como um lugar de tratamento de Deus e contemplar Deus nesse deserto. Cara, se tem um lugar que Deus se faz presente, é na dor das pessoas. É nas batalhas espirituais da alma. Por isso, eu vejo os homens de Deus na Bíblia todos passando por desertos, cara. Paulo, antes de iniciar o ministério, ele cai do cavalo, tem a revelação, você conhece a história lá na estrada de Damasco, aí Ananias fala com ele, ele se converte a Deus. Você pensa que Paulo já sai pregando? Anunciando? A Bíblia diz que ele ficou 3 anos no deserto. Você vai ver isso lá em Gálatas 1,15. Paulo diz: eu não subi para Jerusalém para ver outros apóstolos antes de mim. Antes parti para a Arábia no deserto. Só depois de 3 anos subi para Jerusalém. Então conheci a Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Esse cara ficou 3 anos no deserto antes de começar a pregar. Por quê? Porque o deserto é a estrada da morte do seu eu. Se tem uma coisa que você precisa vencer na sua vida, é o seu orgulho, é o seu eu. E desde João Batista até Paulo, todos os homens de Deus tiveram que passar por desertos para se tornar o que precisa se tornar diante de Deus. E João Batista era um cara que as pessoas colocavam expectativas nele. Por quê? Porque ele era novidade, não tinha profeta. De repente, 400 anos depois, aparece alguém profetizando, e aquilo era uma novidade muito grande. E as pessoas deixavam a cidade, andavam quilômetros para ouvir esse cara pregar no deserto. Esse homem era um sacerdote que viveu no deserto. Mas quando chegou o tempo de se mostrar, esse homem não era mais só um sacerdote, ele também era um profeta. Escute o que eu vou dizer. Tudo que Deus faz tem um processo. E no processo tem um trajeto. E no trajeto é que você descobre o que Deus está fazendo. Vamos repetir para gravar? Tudo que Deus faz tem um processo. No processo tem um trajeto. E é só no trajeto que você descobre o que Deus está fazendo. Você já pensou, irmão, se Deus fosse falar tudo o que vai acontecer antes? Chamar de Abraão e falar: de Abraão, você será numeroso como as estrelas do céu, como o grão da praia. Até aí está bonito. Mas já pensou se Deus falasse para ele todo o processo de sofrimento, de fome, de guerras, de luta? Você vai ter filho, mas só na velhice, viu, meu filho? Você vai passar a vida tentando ter filho, mas só na velhice. Deus falou? Já pensou se ele fala para José? Porque para José Deus mostra o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante de José. Eita, Deus vai te exaltar na terra, José. Já pensou se Deus fala: mas tem um porém, você vai ser vendido pelos teus irmãos, você vai ser escravo lá no Egito, vai ser caluniado, depois vai ser preso, vai ficar 7 anos no calabouço. Só depois que vai se cumprir esse trem aí.
Será se José falaria, eis-me aqui? Não, a gente não vai, irmão. Por isso que Deus guia o povo pela rota mais longa, assim. Por quê? Porque se você não está preparado, antes Ele vai preparar você, e quando você estiver pronto, aí você descobre. Por que Deus não comunica? Porque você não está pronto para ouvir. Ele vai preparar você, e quando você for pronto, fica tranquilo. Ele não te deixará ser provado além daquilo que você pode suportar. É isso que a Bíblia diz. É um tempo e nós precisamos parar o que estamos fazendo e ficar com Deus, cara. Deserto é um tempo com Deus. Pare a sua aceleração, cara. Para com tudo que você está fazendo e vai ficar no deserto com Deus. Até o tempo de se mostrar. Até a hora certa. Não fica ansioso, não fica preocupado. Eu preciso fazer acontecer, eu preciso que as coisas dê certo. Você só precisa ficar com Deus. Fica com Deus. Tem gente igual a Marta, ansiosa, preocupada. A mulher não parava quieta. E a Maria não. A Maria estava nos pés de Jesus. Ela só precisou sentar e ficar olhando para Jesus e ouvindo e contemplando. E Jesus falou, Marta, a Maria preferiu a melhor parte. E a única coisa necessária dela não será tirada. Pare um pouquinho, senta e contempla Deus no caminho, no trajeto da sua vida, meu irmão. Fique no deserto até o tempo de se mostrar. Hoje a gente precisa ter mais fé para não fazer nada do que para fazer alguma coisa. Porque a gente vive uma vida acelerada, ainda mais essa geração, cara. Geração de pessoas aceleradas, as crianças são aceleradas. Hoje nós temos crianças com 12, 13 anos em depressão, com problemas emocionais. Quem tem filho pequeno em casa aí, dá um sinal com a mão. Fica no celular? Fica no celular? A criança? Aí tira o celular, o que ela diz? Tem nada para fazer. Não tem nada para mim fazer. Que ótimo, eu falo para os meus filhos, é uma bênção não fazer nada, aprenda a não fazer nada. Você precisa ter um encontro com você mesmo. Desfrute a companhia de você mesmo. E não faça nada. A gente só olha para fora, não olha para dentro. E a gente fica recebendo o tempo inteiro um tipo de dopamina, que é isso que a ciência chama o estímulo que dá prazer no cérebro, dopamina. Nós recebemos uma dopamina sem esforço. Porque você pega o celular e fica ali arrastando vídeo, vendo coisas, e aí você fica recebendo dopamina sem fazer esforço. Aí o que acontece? Quando você está sem a porcaria do celular, das redes sociais. O que acontece quando você se depara com a responsabilidade da vida? Desânimo. Falta dopamina, falta energia, falta prazer. Você não tem prazer de fazer outras coisas. Você começa a se sentir desanimado, cansado. Às vezes a pessoa tem talento, tem capacidade, a pessoa é uma bênção, mas ela procrastina a própria vida. Porque ela não consegue vencer esses falsos estímulos de dopamina fácil, onde você não gasta energia, você não gasta forças. Eu usei esse exemplo na quarta-feira. Quem aqui é mais velho, né? Tipo, igual eu aqui, quarentinha. Na minha época a gente ia na locadora alugar filme para assistir em casa. Quem era dessa época? Que você tinha um cabeçote, né? E alugava aquelas fitas cassete. Você fala isso para o jovem aqui, ele fala, que é isso? Está falando em línguas, né? Até o CD já está ultrapassado, DVD, né? Agora é tudo digital. Mas na minha época tinha aquele cabeçote, era uma fita que você colocava. Aí você tinha que ir na locadora alugar um filme. E você chegava lá e o filme não tinha, porque tinha gente na frente.
Aí você, eu vou esperar, me põe meu nome na fila. E aí quando você ficava naquela esperança, aquela coisa, e quando o filme chegava, com aquela alegria, você ia para casa, assistia aquele filme com tanta energia. Hoje você paga a mensalidade de uma Netflix no valor da locação da fita. Só que quando você senta no sofá da sua casa e liga a Netflix, e ali tem uma porção de filmes e séries, e você fica passando uma atrás da outra, e fala, ai, não tem nada de bom aqui. Ai, putz, não, nada tá legal, nada tá bom, nada tá bom. Vocês estão rindo porque é assim mesmo, né? Por quê? Porque você recebeu tanto estímulo dopaminérgico fácil que você não valoriza mais nada. Nada mais tá bom. Nada tá bom. Aí eu ouvi o cientista falar o seguinte, que para você vencer a procrastinação, que é esse desânimo, você precisa jejuar a dopamina. Pegar o teu celular e desligar, excluir suas redes sociais. Ficar sem as dopaminas que te dão estímulos fáceis, sem gastos de energia. Se isolar. Não fazer nada. Não, você está dizendo que eu não tenho que fazer nada. Mas aí eu vou se sentir desanimado. Isso. Fica desanimado até você ficar caído. Por quê? Porque na hora que você tiver que gastar energia com uma coisa importante, putz, cara, quer ver você valorizar, sentar na mesa com a família e com os filhos? Faz isso que eu estou falando. Exclui tudo que é falsa energia. Quando você sentar na mesa, você vai olhar nos olhos do outro e vai dizer, cara, que coisa gostosa isso aqui, que beleza nisso aqui. E vai começar a conversar e ver que aquilo é vida. Agora o cabeção viciado, porque é isso que acontece com a gente. Você senta na mesa com o celular na mão. Ninguém se comunica. Ninguém mais olha nos olhos do outro. Ninguém vê beleza mais na relação, nas amizades, dentro do lar. Não gastamos mais energias com os nossos filhos. Eu falei aqui numa outra mensagem, uma vez eu estava no posto de saúde, esperando ser atendido, tinha uma mãe, cara, a menina, a filhinha dela, pequenininha, com frio. A menina estava só com uma camisetinha, mãe, eu estou com frio, chorando, e a mãe no celular, mãe, eu estou com frio. A menina e a mãe no celular, ignorando a criança, pedindo para a mãe uma roupa, porque ela estava com frio, a criancinha chorando. De repente, essa mãe fica irritada, bota a menina sentada, briga com ela, cala a boca, fica quieta, e ela volta para o celular. As pessoas perdem a sensibilidade. Não consegue enxergar nem a necessidade dos seus próprios filhos. Não, eu vou dizer, hoje nós precisamos de fé para não fazer nada, para ficar quieto. Fé para não fazer nada fé para ouvir, para desenhar no papel o que Deus está falando. Sabe o que é oração? Não é você ficar falando. Não é você ficar determinando, Deus, eu determino em nome de Jesus. Não, oração é aquilo que Jesus ensinou. Na oração modelo. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Quando você diz para Deus, faça do seu jeito, seja feita a sua vontade, como é no céu aí, Senhor, faz aqui na terra, dali você cala a boca e escuta. Porque o padrão é o céu. Oração tem mais a ver com ouvir do que falar. É se sensibilizar seu coração, sensibilizar o seu coração para ouvir o coração de Deus. Por isso, cara, na sua caminhada, no seu trajeto, na sua rota, no seu deserto, contemple a rota. Olhe para Deus, assista ao Senhor.
Esse deserto tem um lugar de importância na sua vida. É ali que você vai construir histórias de vitórias secretas com Deus. Porque são as histórias secretas que darão base para você triunfar publicamente. Só pode ter um altar público quem tem um altar secreto. O prêmio não é para quem larga bem. Não importa a largada. O que importa é você completar a corrida. Não é quem chega primeiro. Irmãos, nós precisamos ter a nossa carreira aprovada no nosso caminho secreto, onde haverá uma exposição pessoal. O caminho secreto com Deus expõe você. Isso se chama deserto. O deserto é um lugar onde só tem você e Ele. E ali você é exposto. No deserto, irmãos, não existe mentiras. Ali não existe meias verdades. No deserto você é o que você é de fato. Porque o deserto revela as pessoas. É ali que acontece a exposição pessoal. Olha a trajetória dos 40 anos. Mano, quem não era fiel caía, não aguentava, morria no deserto. Porque o deserto é para revelar as pessoas. Sabe quem é você de verdade? É quando a coisa está ruim mesmo, irmão. Às vezes nós precisamos passar por situações para nos conhecer melhor. O deserto é só para você conhecer as intenções do seu coração. Aí eu pergunto para você, o que você prefere? Ser exposto na vida secreta para se tornar homem diante de Deus? Ou você prefere ser exposto publicamente porque você é menino? O que você prefere? Ser exposto no secreto por causa das suas paixões pecaminosas? Ou ser exposto publicamente por causa das suas quedas? Quem confessa a tentação não vai precisar confessar o pecado. No deserto, você é tratado nas paixões. Para que na hora que você estiver na guerra, você não esteja em queda. Por isso que o caminho mais longo tem um propósito. Pastor, está demorando as coisas acontecerem na minha vida. É porque você não está pronto ainda. Calma. Não tenha pressa. Deus não ficou dando voltas com o povo. Deus traçou a rota. Porque a gente tem que passar por isso para estar prontos. Para que você possa se tornar quem Deus quer que você seja. Precisamos desenvolver uma fé perseverante, onde podemos ter convicção de que Deus conhece a nossa estrutura. O que eu estou passando é vontade de Deus. O que eu estou vivendo está no livro de Deus. A minha vida, eu só preciso dar resposta. Isso não importa se é o caminho, se é o plano B de Deus, se é o plano C, se é o plano D. Se eu sair do plano A e Deus está tendo o plano B, não importa, é um caminho de Deus. Não importa se é uma aprovação, se é uma consequência dos meus erros, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Deus está sempre cercando você para alinhar você, para ajustar você, para preparar você. Olha aqui, Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Para quê? Olha só. Para humilhá-los, para colocar vocês à prova, a fim de que vocês conheçam as suas intenções, se vocês iriam
cumprir e obedecer os seus mandamentos ou não? Assim, o Senhor os humilhou, os deixou passar fome, mas depois sustentou vocês com um maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastavam, os pés de vocês não se inchavam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seus corações, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Que tremendo isso aqui, cara! Foi Deus que levou vocês por esse caminho de 40 anos. Para quê? Para mostrar a intenção. Para que vocês conheçam a intenção do coração de vocês. Está na Bíblia. E olha que fantástico. Nesse deserto, durante o dia tinha uma nuvem para proteger contra o calor do sol. Porque no deserto, durante o dia, o sol é escaldante. E durante a noite, o frio é tenebroso. Aí durante o dia tinha uma nuvem, durante a noite tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo e para ser um farol que ilumina. E o que o povo fazia? O povo murmurava. Porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto. Que saudade do Egito, lá eu tinha o chuchu, a batata, a beterraba. Que voltemos para o Egito, vamos levantar um sucessor no lugar de Moisés. Cara, você lê os 40 anos ali, você vai ver que tinha muita treta, muita treta. Levantaram o bezerro de ouro, eles queriam voltar para o Egito. Eles não perceberam o fogo e nem a nuvem. Eles não perceberam o maná. Deus, cara, você já viu comer o pão do céu, o pão que caía do céu assim, o maná? E o maná só servia para o dia. Porque o povo tinha que entender que eles precisavam aprender a depender de Deus. Quando eles guardavam o maná para outro dia, estava embolorado, estragado. Deus estava dizendo, não. Maná de hoje é para hoje. O de amanhã vocês precisam esperar no Senhor e crer nele. Que o amanhã pertence a Deus. E Jesus disse a mesma coisa, não vos preocupeis com o dia de... O amanhã pertence a Deus. Confia, vive uma vida de dependência. Deserto é para te ensinar a depender. E às vezes nós estamos tão focados nas coisas de fora que nós não percebemos Deus, porque nós estamos focados nas circunstâncias difíceis da nossa vida. Não percebemos o cuidado de Deus conosco, não percebemos Deus na nossa jornada, não vemos que não estamos sozinhos. Porque eu digo, Deus sempre vem, Deus sempre está. De dia tem uma nuvem, de noite tem uma coluna de fogo. Mas por que você fica murmurando? Por que você fica reclamando e não vê Deus na jornada da sua vida? Nos tornamos ingratos. Os caras andavam, a roupa não gastava, o sapato não estragava, mas ficava murmurando. Estava sempre olhando para a grama do vizinho. Quantas pessoas ficam olhando a grama do vizinho o tempo inteiro? Se eu fosse assim, eu seria feliz. Irmão, se tem uma coisa que as redes sociais potencializam na sua vida, é isso. Você fica olhando a vida dos outros. A felicidade alheia, a suposta felicidade alheia. Porque ninguém posta tristeza. Ninguém acorda de manhã com o cabelo todo para cima, assim, com remela nos olhos e faz uma selfie e posta no Instagram, no Facebook. Faz? Faz nada. Você quer o melhor filtro. Que agora você nem tira mais fotos sem filtro. Você quer a imagem pronta, a coisa perfeita. Você vai colocar foto no shopping, no restaurante... Só coisa bonita, só em lugar legal. A gente não posta as nossas tristezas. Embora tenha alguns que têm problema,
Problema grave, emocional, que às vezes posta suas tristezas. Você vê uma pessoa que toda hora está ali só lambendo ferida na internet, e aquela pessoa está num problema muito grave emocional. Porque não é normal as pessoas ficarem revelando seus devaneios emocionais. Não acredite em tudo que você vê na internet, porque não é real. Ah, mas eu vi o casamento daquele casal ali. Nossa, como é perfeito, pastor. Aquele perfil na internet, o cara só declara amor para ela só declara amor para ele. Meu Deus, que coisa perfeita, que lindo. Eu queria que meu casamento fosse assim, pastor. Aí você começa a olhar para o teu marido como um traste. Ah, desgrama. Olha com quem eu casei. Misericórdia. Posso dizer uma coisa para você? Ainda que o casal que você assiste na internet, ainda que seja real mesmo, a felicidade deles, você pode ter certeza que passaram por um trajeto de dor. Ninguém é feliz sem sofrimento, irmão. Ninguém alcança plenitude, perfeição, sem dor, sem perdão, sem tolerância. Está entendendo? Cadê os casados de velhinho aqui? Os cabeça branca. Os que não separou, cadê? Tá casadinho aí. Ô pastor José, ô pastor Aneu. Se fala, vem cada um testemunho, fala das dores aqui. Tem história. Tiveram que perdoar um ao outro durante a vida. Tiveram que vencer as imaturidades da caminhada. E só estão juntos porque perseveraram. Eu tenho meu pai e minha mãe juntos. Eles são grudadinhos, graças a Deus. Meu pai não sai sem minha mãe de casa, irmão. Dá até nojo que eu falo, mãe, fica com o Lipe. Eu não vou sair com seu pai. Então leva ele. Grudado. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Tiveram histórias de dores. E só estão juntos hoje porque minha mãe perdoou meu pai. Porque minha mãe resolveu lutar. E meu pai, todos eles, todo mundo tem que lutar, né, irmão? O perdoado e o que recebe perdão. Para estar juntos. Para superar e chegar até o fim e dizer, eu venci, eu superei, eu estou aqui. Todos têm histórias de dores. E se não houver perseverança, nós não chegamos aonde Deus quer. E às vezes com você é uma história diferente, cara. Tem pessoas que viveram um divórcio e foi inevitável. E você tinha que passar pelo que você tinha que passar, mesmo que o divórcio não é de Deus. Deus odeia o divórcio. E se você entende isso, e se levanta para viver a vontade de Deus, mesmo que no próximo casamento você faça a diferença, mude o caminho, não cometa os mesmos erros, se posicione como você tem que se posicionar para que você seja formado naquilo que Deus te chamou para você ser. Aprenda com os seus erros, aprenda com as suas dores, aprenda com as suas dificuldades. Quando Jesus disse, não vos preocupem com o que vai comer, beber, vestir, não se preocupe com o dia de amanhã, e aí ele diz, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que serão acrescentadas são as coisas que jamais abalará a nossa fé, são as coisas que jamais me tirará da presença de Deus, porque quando você estabelece reino e justiça em primeiro lugar, você tem suporte para suportar todas as batalhas da vida. Deus está nos guiando por um caminho, e escute, Ele não te deixou padecer de fome, mas por um momento Ele te deixou ter fome. Para quê? Para te ensinar
que existe algo maior que a fome, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Jesus tirou de letra o deserto, irmãos, porque ele já estava alinhado na palavra. Foi 40 dias, porque foi direto e reto no processo. Não havia nele pecado, mas aquele povo no deserto, eu e você, fomos vendidos sobre pecado, nascemos em pecado, temos uma natureza caída e precisamos ser moldados, lapidados, e às vezes esse processo é mais demorado. Se você entender o que eu estou pregando hoje, você pode dar respostas. E não acelerar o passo, porque não é essa a minha intenção. Mas desfrutar do caminho, do deserto. Entender que esse lugar é onde Deus está dizendo assim: presta um culto para mim. Ei, eu te trouxe aqui para você prestar um culto. Pastor, mas está doendo tanto. Preste um culto para mim na dor. Você está entendendo? A minha mensagem para você é essa, irmãos. Contemple Deus nesse processo. Não vamos reclamar se o caminho é mais longo. Não vamos reclamar se é mais estreito. Irmão, pare e contemple Deus. Então você vai ver a nuvem, você vai ver o fogo. Sabe, temos tantos planos, queremos construir uma casa maior. Para quê? De que adianta uma casa maior se a família está cada dia menor? Porque perdemos a contemplação. O homem separado de Deus, Adão, os filhos de Adão recebem uma palavra. Deus diz assim: você é fugitivo e errante no caminho. Cara, essa é a descrição do homem caído. Fugitivo de quem? Fugitivo de Deus. O homem foge de Deus o tempo todo e por isso ele é errante no caminho. E o deserto é um lugar de reposicionamento de caminho, para você voltar a perceber a nuvem, para você voltar a perceber o fogo, para você voltar a contemplar, e depois que você contemplar, depender de Deus. Precisamos tirar o nosso foco do destino e celebrar o agora, celebrar o caminho. O povo chegou diante do Mar Vermelho, Faraó está chegando, Faraó se arrepende de deixar o povo ir, e aí vem os carros de Faraó com tudo para guerrear contra o povo que saiu do Egito, e aí o povo se vê diante do mar, e todo mundo desesperado: e agora vamos morrer aqui? E colocaram pressão em Moisés, e Moisés falou com Deus, Deus falou: o quê? Contempla o caminho, Moisés, diga para o povo caminhar, marche. Eu amo o Salmo 34. Esse salmo é aquele que a gente gosta de abrir a Bíblia e cair nele. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre te louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão a decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Provém e veja como o Senhor é bom e como é feliz aquele que se refugia no Senhor. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltará àqueles que o temem. Pois os leões podem passar necessidade e até mesmo ter fome, mas os que
buscam ao Senhor, de nada terá falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar dias de felicidade? Então guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, pois os olhos do Senhor se voltam para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. O rosto do Senhor se volta contra todos que praticam o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamam, o Senhor ouve e livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto daquele que tem um coração quebrantado, ele salva aquele que é abatido de espírito. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livrará de todas, protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam os justos serão condenados, mas o Senhor redime e dá a vida aos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Uau! Deus é bom. Você só precisa crer, cara, confiar, meu irmão. Então, faça o seguinte: pare de ficar responsabilizando as pessoas das responsabilidades que são suas, que faz parte do seu trajeto. Foi Deus que levou aqueles homens por aquele caminho, você está entendendo? Moisés recebia as ordens de Deus e ele sempre tinha uma palavra de encorajamento para o povo, cara. Por isso, faça um pacto hoje. Faça um pacto de assumir responsabilidades na sua vida. Saiba, você está vivendo aquilo que você tem que viver, meu irmão. O que eu faço, pastor? Dê respostas de responsabilidade. Olha para aquilo que você está passando e entenda: cara, eu preciso crescer aqui. Isso aqui é para que eu amadureça mais. Então pega essa dor, pega essa frustração, pega esse momento de deserto na sua vida e cresça em amor. Cresça na palavra, cresça na fé, cresça na pureza. São os caminhos que formam os degraus para você crescer. Esse caminho se chama a escola de Cristo. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não passar pelo caminho que é Jesus. Aleluia. Você pode escolher, irmão, o caminho mais curto, mas esse caminho não chega nunca. Deus tem um caminho sem atalhos para você. O diabo sempre vai oferecer um atalho para você, cara. Ele sempre vai dizer: vem por aqui que é mais fácil, faz isso aqui que é melhor. Deus está dizendo: não, vai para a cruz, passe pela cruz, passe pelo caminho da renúncia, passe pelo caminho do perdão, passe pelo caminho da entrega, passe. Teu ego, teu orgulho tem que morrer. O caminho mais difícil é esse. Irmãos, para Deus é mais importante que você chegue do que você chegar primeiro. Então não importa o tempo, o que importa é a resposta que você dá para aquilo que você está vivendo agora. Você não pode chegar sem passar por Jesus. Jesus é o caminho, não existem atalhos. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da graça, é a esperança da glória. Sabe o que representa a ceia do Senhor? Hoje é ceia. A ceia representa exatamente a unidade em Cristo em vós, é a esperança da glória. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo: eu sou o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e eu sou membro desse corpo. Em outras palavras, eu sou Jesus. Jesus está em mim. Somos muitos e ao mesmo tempo somos um, porque somos um corpo. Irmãos, esse é o desafio da igreja: se tornar exatamente como Jesus, pela ligadura em onde todas as juntas e medulas se juntam por um corpo só, onde a cabeça é Cristo, onde nós funcionamos pela mente de Cristo. Por isso não é necessário que ninguém vos ensine mais. Vós tendes a mente de Cristo, vós tendes o pensamento de Cristo, porque somos um.
Esse é o desafio, meu irmão. Olhar para a vida e para os dilemas da história e responder como Jesus responderia, e viver como Jesus viveria, porque na verdade Ele vive em mim, Ele pode viver em você. E aí você vai responder dizendo: Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque há uma vida transfigurada, há uma glória de Deus na sua vida, ao ponto, meu irmão, que você passou pelo caminho do deserto, onde você foi provado, aprovado, testado, moldado, e agora Cristo vive em você, porque você passou pelo caminho que é Jesus, e agora você está pronto, porque o deserto é só um tempo, até o tempo de se mostrar e cumprir o propósito. Na hora que você estiver pronto, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, vá e resplandeça, cumpra o meu propósito. Você está ligado, meu irmão? Primeiro você tem que ser forjado nas mãos de Deus, primeiro você tem que passar pelo batismo de fogo, onde a glória de Deus resplandece em você, para você ser luz lá fora. Não tenta pregar quando a sua vida não prega, não tenta falar quando, meu irmão, o seu caráter não fala. Hoje vá para o deserto, vá, leve as suas mazelas, leve os seus devaneios, leve os seus pecados para o altar e diga: Deus, eu sou esse cara aqui, me cura, me transforma, eu aceito a correção. Olhe para todo o processo de dor e fala: Deus, eu aceito, eu quero aprender, isso está me ensinando. E eu tenho certeza, irmão, que toda frustração, tudo que deu errado na sua vida, te ensina alguma coisa, E quando você se levanta de uma queda, você está mais preparado para não cair de novo no mesmo lugar. É ou não é? É igual esses lutadores de boxe, esses caras aí, cara, pro cara ser vencedor, ele vai ter que cair muito, vai ter que apanhar muito, até ele pegar o jeito, até ele ficar esperto, até ele saber como desviar, até ele saber quando atacar. Isso leva tempo, isso leva treinamento, isso leva dedicação. A vida com Deus é a mesma coisa. Você vai levar tempo com Deus, buscando, aprendendo as táticas, aprendendo como se mover, como se preparar diante dos dilemas da vida. Eu só digo uma coisa para você: não saia da presença de Deus, não saia, contemple a rota, contemple o caminho, deixa Deus te erguer, deixa Deus te levantar. Irmão, ninguém vem ao Pai sem passar pelo caminho que é Jesus, até que você se torne semelhante a Cristo, porque Ele é o caminho. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Você recebe essa palavra, querido? Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia!